estão em todo lado e deixo-vos aqui um exemplo, uma possível conversa no WhatsApp em que alguém comentava de que precisava de uns ténis novos, então o WhatsApp rapidamente informa o Facebook para que o Facebook mostre os anúncios a este contacto e aos seus contactos. Se não é possível fugir aos algoritmos, então o que é que devemos fazer? Temos que nos juntar a eles. E como? Primeiro, sabermos o que é o algoritmo. O algoritmo é uma sequência de instruções ou operações para alcançar um objetivo. De uma forma simples, podemos dizer que o algoritmo define o caminho que deve ser seguido para chegar até a solução de um determinado problema. Ou seja, é um conjunto de passos elementares finitos e definidos que são aplicados sistematicamente até que a solução do problema seja resolvida. Os algoritmos estão aí e sempre estiveram. Nós lidamos com o algoritmo no nosso dia a dia. Quando nos levantamos, quando saímos de casa, quando iniciamos o trabalho, nós estamos a executar tarefas ao mesmo tempo que realizamos análise de decisões, definimos possibilidades. Isto são os passos do algoritmo, ou seja, podemos dizer que o algoritmo é como se fosse uma receita e para nós conseguirmos fazer esse bolo, temos que seguir todos os passos que estão definidos nessa receita. E como é que funcionam essas receitas que selecionam o que é ou não é importante para o utilizador? Antes de mais, para nós entendermos como é que nós conseguimos vencer, como é que as marcas conseguem vencer o algoritmo do lado de quem publica os conteúdos, é muito importante perceber como é que o algoritmo funciona do lado de quem consome, do lado do utilizador. Então vamos analisar os vários algoritmos, perceber primeiro que os algoritmos do Google se focam na intenção de busca do utilizador, oferecer a melhor experiência possível ao utilizador, e as redes sociais utilizam como fator de ranqueamento principal o envolvimento. E estes critérios de avaliação, quer do Google, quer das várias redes sociais, são atualizados constantemente. Portanto, é imprescindível que as marcas acompanhem estas atualizações para se conseguirem posicionar. No Google. O algoritmo do Google é, na verdade, um conjunto de algoritmos e cada um deles classifica a informação de acordo com instruções específicas. É um conjunto de operações que define a forma como os resultados das buscas serão apresentados aos utilizadores. O PageRank, criado em 1995, foi a base para o surgimento dos algoritmos do Google. O objetivo, rastrear e apresentar os resultados de pesquisa ao utilizador por relevância. E essa relevância, a importância de um site, era determinada pela quantidade de sites vinculados. Só que este processo era facilmente manipulável, ou seja, começaram a ser utilizadas más práticas para enganar o algoritmo do Google. O Google apercebeu-se dessa situação e rapidamente, e desde então, tem realizado diversas atualizações para prosseguir com o seu objetivo, que é oferecer a melhor experiência possível ao utilizador. Existem mais de 200 fatores de ranqueamento do Google que são mantidos em segredo pela marca. Nós não conhecemos nem nunca vamos conhecer todas as atualizações que são feitas nos diversos algoritmos do Google, mas a marca tem que acompanhar tudo aquilo que sabemos para conseguir ter o melhor posicionamento possível e estar no topo das pesquisas. O número de páginas que nós encontramos na internet crescem diariamente, a uma velocidade feroz, e o Google precisa de acompanhar esse crescimento, como atualizando os algoritmos. Para quê? Uma vez mais, para entregar exatamente aquilo que as pessoas procuram e oferecer a melhor experiência possível e criar páginas de resultados de pesquisa mais assertivos na busca orgânica. Existem atualizações diárias, que são pequenas mudanças para melhorar os processos de entrega dos resultados. Existem as atualizações principais, que são as responsáveis pelas principais mudanças nos resultados orgânicos de diversos sites. As marcas têm que conhecer as atualizações o quanto antes para
conseguirem definir e redefinir a estratégia digital. Foram, como já referi, desde que o Google se apercebeu de que eram utilizadas mais práticas para enganar o seu algoritmo, foram existindo diversas atualizações. Destas atualizações principais, a destacar aqui, em 2011, a atualização designada Panda, que penalizou páginas com conteúdos de baixa qualidade, conteúdos, por exemplo, que utilizavam muitas palavras-chave. Em 2012, o algoritmo passou a penalizar os sites que tinham backlinks de baixa qualidade e passou a valorizar aqueles que recebiam links contextualizados e de sites com qualidade e com autoridade. Em 2013, o passo para a entrada da inteligência artificial, até que os resultados eram apresentados de acordo com o significado das palavras, e com esta atualização do algoritmo passaram a ser interpretadas pela intenção de busca e contexto em que a pesquisa era realizada. E aqui entra as pesquisas por voz, que têm nos últimos tempos aumentado. Há uma nova atualização em 2015, nesta sequência de inserção da inteligência artificial, o RankBrain, que permitiu a atualização de buscas mais complexas, com várias palavras, seja uma vez mais, para oferecer a melhor experiência possível ao utilizador. Ainda neste ano também houve uma outra atualização que se conheça: a otimização para dispositivos móveis passou a ser um fator de ranqueamento. 3 anos depois, em 2018, uma nova atualização neste sentido, o algoritmo passou a considerar as páginas mobile como a versão principal de ranqueamento. Por isso é muito importante que os sites estejam otimizados para a utilização via vários equipamentos, principalmente os telemóveis. A última atualização que se conheça, em 2019, a atualização BERT, uma vez mais relacionada com a inteligência artificial. O BERT incorporou um sistema de inteligência artificial capaz de traduzir a linguagem humana para os computadores e assim permitir que o Google entendesse o que as pessoas pesquisavam. No final do ano passado, no final de 2020, era para ser introduzida uma nova atualização. Não aconteceu por causa do contexto pandémico, mas deverá acontecer em breve. E essa atualização pretende garantir que os sites classificados no topo não ofereçam experiências que os utilizadores odeiam. E podemos ter aqui como exemplo, quando nós acedemos a um site e nos aparece um pop-up e nós queremos fechar, não conseguimos, sendo que vamos forçosamente entrar naquela landing page, naquela página. Isso proporciona uma má experiência ao utilizador e o Google vai penalizar esses sites. Então, se o propósito do algoritmo do Google é melhorar a experiência de busca e navegação, as marcas têm de mostrar ao Google que têm a melhor resposta, que merecem aparecer nos principais resultados. E entenda-se que o melhor resultado é aquele que apresenta a melhor resposta, que está não só na qualidade do conteúdo que apresenta, mas também na qualidade de experiência de navegação. E é por isso que as marcas têm de apostar no SEO, têm de trabalhar muito bem o SEO nos sites. O SEO é a otimização para os motores de busca. Esta é a resposta às perguntas que o algoritmo do Google faz às páginas web quando procura pelos melhores resultados. E entenda-se como perguntas, como por exemplo, qual é o número de palavras-chave que um site ou as várias páginas utilizam, aonde é que aparecem essas palavras-chave, qual é o conteúdo das mesmas, se é conteúdo de qualidade e fidedigno, quantos links estão incorporados nos textos ao longo das várias páginas, se há spam pelo meio, entre outras métricas. Uma vez mais, reforço, conhecer as atualizações o quanto antes é essencial para se redefinir a estratégia de marketing digital. Facebook. O Facebook é a primeira rede social a usar algoritmos para categorizar os posts e utilizar critérios para definir o que seria ou não exibido para cada utilizador.
O EdgeRank, o algoritmo do Facebook, nasceu em 2009. A partir daqui, a rede deixou de considerar a ordem cronológica das publicações e passou a considerar as publicações mais relevantes de acordo com o comportamento, de acordo com as preferências e o envolvimento do utilizador. Para percebermos melhor, o EdgeRank é um critério para a avaliação de tudo o que é publicado na página e do seu impacto sobre a audiência. É um algoritmo que determina qual o alcance que as publicações de uma página terão em função do histórico do conteúdo publicado na página. E para prosseguir com o seu objetivo, são considerados 3 fatores principais: a afinidade, se houve interações anteriores, o formato do conteúdo, imagem, texto, vídeo, e a idade da publicação. Quanto mais recente, melhor. Como nós sabemos, o excesso de publicações nesta rede social faz com que seja muito difícil acompanhar tudo que aqui aconteça, e é por isso que são considerados diversos elementos pelo algoritmo antes de definir quais os conteúdos que são apresentados no feed do utilizador. E temos que ter em conta fatores como o nível de proximidade do utilizador com quem fez a publicação, o envolvimento de outros amigos com a publicação, o potencial envolvimento do utilizador considerando o comportamento prévio. Estes fatores resumem-se ao relacionamento do utilizador, ou seja, a tendência é que sejam mostradas mais publicações daquelas pessoas com quem se interage mais. Mas são realizados testes, ou seja, não é só considerado esta métrica. São realizados testes, por exemplo, quando nós adicionamos um novo amigo ao nosso perfil, inicialmente nós recebemos as publicações que esse amigo vai fazendo. Essas publicações vão desaparecendo ao longo do tempo consoante a nossa atividade, o nosso relacionamento com aquele perfil. Quantos mais comentários, quantos mais gostos, partilhas nós fizermos, maior é a probabilidade de recebermos o conteúdo. Uma vez mais, o relacionamento é o foco do algoritmo do Facebook. Alguns aspectos, então, que devemos ter em conta para ser bem-sucedidos junto do algoritmo do Facebook. Produzir conteúdos diversificados e interessantes, criar conteúdos em vídeo é uma excelente opção e cada vez mais, obter interação autêntica e de qualidade, participar em grupos que tendem a ter um maior alcance, não forçar a interação ou cliques de forma enganosa, o algoritmo penaliza, utilizar o Facebook Live para estimular a interação, interagir com a comunidade e definir campanhas de publicidade. E neste ponto, de destacar a relevância do pixel do Facebook, que ajuda a rastrear o comportamento dos utilizadores e assim a definir melhor a campanha. O LinkedIn. O LinkedIn é a maior rede profissional do mundo. É a única rede que faz uma avaliação manual e usa a influência de pessoas no algoritmo. Aqui as coisas funcionam um pouco diferente das restantes redes. Um dos principais objetivos da plataforma é concretizar novos negócios e por isso o LinkedIn não prioriza tanto a afinidade entre os utilizadores, como acontece no caso do Facebook, como vimos. Os principais fatores para aparecer no feed dos contactos nesta rede social são a qualidade. O primeiro filtro de avaliação do LinkedIn determina se um post é realmente relevante, classificando como spam, baixa ou alta qualidade. Geralmente as publicações onde se solicitam informações pessoais, por exemplo, o dinheiro, são os mais comuns e bloqueados pela rede. O envolvimento, uma publicação com bastantes interações, principalmente em comentários, é apresentada a mais pessoas no LinkedIn. O filtro do conteúdo, o algoritmo verifica se o post deve ou não ser exibido no feed, e a revisão humana. É a única rede, como vimos, que faz uma avaliação manual e usa a influência de pessoas no algoritmo. Existe mesmo uma equipa que analisa as publicações com maior interação
E depois, se considerar que estas publicações são importantes para o utilizador, aumenta a vida útil dessa publicação. Então, e como garantir um bom alcance das publicações no LinkedIn? Se o LinkedIn é um lugar de negócios, então temos de entregar valor, e temos de entregar valor, conteúdos de qualidade que contribuam para o desenvolvimento pessoal e profissional do público-alvo da rede. É preciso construir uma audiência qualificada, necessário ter uma conta atualizada, definir estratégias para atrair novos seguidores, ter conexões relevantes, participar em grupos, em fóruns, criar publicações com conteúdo relevante e que envolvam a audiência, utilizar técnicas de SEO e marketing de conteúdo e definir campanhas de publicidade. E aqui também utilizar e instalar o pixel do LinkedIn para conseguirmos rastrear os utilizadores. O Twitter. O Twitter não usa exclusivamente o algoritmo para determinar o feed. O Twitter privilegia o caráter cronológico para que responda ao objetivo de disponibilizar os acontecimentos mais recentes. Podemos dizer que o algoritmo do Twitter é uma combinação de conteúdo do algoritmo e de conteúdo em tempo real. A linha do tempo do Twitter consiste em 3 secções principais. Os tweets classificados pelo algoritmo, de acordo com o comportamento do utilizador. A secção caso tenha perdido, que apresenta os tweets mais antigos das contas com as quais se interage com maior frequência. E os tweets em ordem cronológica inversa. Depois de ver todos os tweets selecionados pelo algoritmo como relevantes, os restantes serão exibidos por ordem cronológica, ou seja, são exibidas as atualizações mais recentes das contas que o utilizador segue. E para alcançar o objetivo desta rede social, o algoritmo considera o comportamento prévio do utilizador, a preferência por temáticas e formatos de conteúdo, o relacionamento do utilizador com a conta que publicou o tweet e a interação do tweet em si. Hoje, o Twitter tem a opção de personalizar o seu feed para que ele seja exibido de acordo com as interações ou por ordem cronológica. A última alteração que se conheça do algoritmo do Twitter, que foi apresentada em 2018, o Twitter passou a permitir que os utilizadores escolhessem na timeline entre os tweets mais recentes e os tweets em destaque. Isto fez com que o utilizador tivesse acesso à maior parte dos conteúdos e principalmente soubesse quais eram as novidades. Então, e o que fazer para ser bem sucedido nesta rede social? Definir as contas a seguir, tweetar com frequência, e aqui deverão ser cerca de 2 a 8 tweets diariamente, interagir com a audiência, definir os timings, otimizar os conteúdos. Aqui as notícias são muito dinâmicas e rápidas, são consumidas à velocidade de luz, o limite de caracteres são 280, pelo que devemos fazer um resumo e apresentar as melhores palavras-chave neste pequeno texto e incluir as hashtags, porque são muito importantes para categorizar e rotular as publicações, pois as mais populares aparecem nos destaques. E definir campanhas de publicidade. O Instagram. O Instagram, quando foi fundado, seguia a mesma lógica cronológica do Twitter, ou seja, mostrava todas as publicações por ordem cronológica, das mais recentes às mais antigas. Essa estrutura foi alterada em 2016. O Instagram passou a ter o mesmo foco na melhoria de experiência dos seus utilizadores. O algoritmo passou a escolher o que é mais importante para o utilizador. Uma vez mais, tal como no Facebook, oferecer a melhor experiência possível ao utilizador. Atualmente, o Instagram considera fatores como o interesse, os temas, conteúdos mais relevantes para o utilizador, a temporalidade.
ainda que não Estou? seja o único critério. Sim? Acho que deve ter sido um engano de alguém. Estava então a dizer aqui que os fatores que o Instagram considera: o interesse, os temas, conteúdos mais relevantes para o utilizador, a temporalidade, ainda que não seja o único critério, a ordem de publicação ainda é considerada na definição do feed, o relacionamento, é considerada aqui a proximidade dos utilizadores, tendo em conta a relação estabelecida, como as mensagens diretas, por exemplo, que são trocadas entre os vários utilizadores, e o envolvimento. O número de comentários e gostos determina se um post terá ou não prioridade na rede, em especial considerando o envolvimento logo após a publicação. Daí a definição também do melhor timing para as publicações. Basicamente, os algoritmos do Instagram têm um funcionamento muito idêntico ao do Facebook. A tendência é que sejam mostradas mais publicações daquelas pessoas com quem se interage mais. Então, e o que é que nós podemos fazer para que consigamos levar avante o objetivo desta rede social? Produzir conteúdos diversificados e de qualidade. O vídeo continua a ser aqui uma excelente opção. Definir os timings de publicação, estimular a interação, quanto mais cedo melhor, enquanto o alcance potencial do post está no topo. Interagir com a comunidade, utilizar hashtags, utilizar as stories e definir campanhas de publicidade. YouTube. Em 2005, quando o YouTube surgiu, o algoritmo utilizado analisava apenas quantas vezes é que um vídeo tinha sido iniciado para determinar o ranqueamento. No entanto, isso fez com que os produtores de conteúdo priorizassem chamadas apelativas e até mesmo sensacionalistas. O YouTube percebeu que essa prática não garantia a qualidade dos vídeos e então desde 2012 que considera o tempo médio de visualização. Aqui o algoritmo assemelha-se mais ao do Google do que às restantes redes sociais. O YouTube, para além de ser uma rede social, é também um motor de busca. E aonde é que o algoritmo do Google está presente? Devemos ter em conta na pesquisa, os principais fatores considerados são as palavras-chave e a relevância do conteúdo, tal como na pesquisa do Google. Devemos criar títulos e descrições que respondam às buscas da audiência de maneira eficiente. Na página inicial e nos vídeos sugeridos, combina o histórico de atividades do utilizador aos critérios básicos de pesquisa, ou seja, um caráter mais personalizado. Nas inscrições, nesta secção, são listados apenas os conteúdos inéditos dos canais onde se está inscrito e os mais populares, os vídeos com maior número de visualizações. E nas tendências, aqui são apresentados os vídeos populares no país específico utilizado do utilizador. O propósito desta secção é promover algum equilíbrio no conteúdo consumido pelo público. Ou seja, a plataforma faz isso combinando a popularidade do vídeo, tendo em conta o número de visualizações, e o seu tempo na plataforma. Quanto mais recente, melhor classificado. Então, e como trabalhar o SEO nos vídeos e no canal? Algumas dicas: nomear o arquivo do vídeo com a palavra-chave a ser trabalhada, ajuda o algoritmo a identificar o tema do conteúdo, criar um título atraente, a palavra-chave deve estar inserida e preferencialmente no princípio. Se a marca estiver aqui presente, deverá estar no final. Incluir uma descrição eficiente. O YouTube permite a criação até 5.000 caracteres, mas apenas cerca de 150 aparecerão nos resultados de pesquisa. Por isso temos que apresentar aqui conteúdos muito breves, o resumo daquilo que nós queremos passar e aproveitar para inserirmos a palavra-chave e o URL do site. E por último, usar muito bem as tags. O YouTube recomenda o uso de até 120 caracteres, o que permite a utilização de cerca de 10 a 12 tags. A utilização das palavras
chave de cauda longa são também aqui uma excelente opção. Quando as novas tecnologias, como as redes sociais, começam a desempenhar um papel importante e ativo na comunicação, o Google encontra uma forma de integrá-las no seu algoritmo para melhorar a relevância. Ter em conta que o número de utilizadores ativos nas redes sociais cresceu em 2020 cerca de 13,2% a nível mundial. A tendência é crescer cada vez mais. As pessoas passam cerca de 6 horas e 54 minutos por dia na internet, sendo que cerca de 2 horas e 24 minutos são nas redes sociais. E ainda as pessoas têm cerca de 8,4 contas. Ou seja, as pessoas passam muito tempo nas redes, na internet, principalmente nas redes sociais, está em grande crescimento. As marcas devem apostar, portanto, nestes meios. Em jeito de resumo, aqui algumas dicas de como conquistar o algoritmo do Google. Otimizar o site. Quanto mais nível de conhecimento, autoridade e confiança a página tiver, mais qualidade ela terá aos olhos do Google. Escrever conteúdos para as pessoas, otimizar aqui as páginas para a última atualização do BERT em 2019, o algoritmo que aumenta a compreensão da linguagem humana, manter os acessos orgânicos e SEO técnico. Ora, se o grande objetivo do Google é oferecer a melhor experiência possível ao utilizador, é então essencial que o site tenha qualidade técnica de forma que o utilizador encontre rapidamente aquilo que procura. E como usar os algoritmos a favor das redes sociais. De uma forma geral, das redes sociais que aqui abordamos e de todas as redes sociais, algumas dicas que são comuns. Utilizar conteúdos diferentes e de qualidade, definir os melhores horários para as publicações, interagir com o público e utilizar hashtags, porque aumentam o alcance de uma publicação e facilitam a sua localização. Realçar que existe mais conteúdo a ser produzido nas redes sociais do que tempo disponível para as pessoas consumirem esses conteúdos. Então, as marcas têm de entregar conteúdo de qualidade. E qual é a garantia de que os conteúdos apresentados pelos algoritmos são os principais conteúdos para mim? Não há garantia, cabe à marca saber posicionar-se. Então, o que é que a marca pode fazer? A marca tem de estar atenta às atualizações para definir as estratégias de marketing digital. Não é suficiente aplicar as regras, é preciso estar continuamente a pesquisar, a atualizar, a adaptar. Os algoritmos ditam como as informações nos serão entregues e como é que as veremos. A marca tem que entender o algoritmo e este é o primeiro passo para conseguir traçar, para conseguir redefinir a estratégia de marketing digital e ter noção que cada vez mais o conteúdo e a utilização, a usabilidade do site, das várias páginas, são determinantes para o alcance orgânico e pago. Em jeito de reflexão, deixo-vos aqui esta questão. Sempre que visitarem uma página, façam isso com as vossas páginas, coloquem esta questão. Eu tenho motivos para ficar e para interagir? É isto que o utilizador, vocês têm que colocar esta questão para saber se o utilizador tem ou não tem uma boa experiência, se ele vai encontrar aquilo que ele procura. E antes de tudo, vocês têm que se colocar no lugar do utilizador. Como referimos inicialmente, para conhecermos o algoritmo, nós temos que saber como é que o utilizador utiliza.